Olá, queridos, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Bom, o tema do nosso vídeo hoje é: Jesus é o Arcanjo Miguel? Bom, sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como as Testemunhas de Jeová, eles ensinam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Isso é um ensino muito claro entre os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, que afiançam, que defendem com unhas e dentes que Jesus é o Arcanjo Miguel. Bom, e por que eles dizem isso? Primeiro, eles partem desta premissa, que existe apenas um arcanjo. Bom, a premissa deles é: existe apenas um arcanjo. Daí, eles partem para dizer que, visto que existe apenas um arcanjo, logo eles concluem que Jesus é o Arcanjo Miguel. A terceira premissa dele, o terceiro argumento é que o nome Miguel significa aquele que é como Deus, ou quem é como Deus. Então eles veem no significado do nome Miguel, aquele que é como Deus, uma indicação de que Miguel é Deus, logo Miguel é Jesus Cristo. Bom, nós vamos analisar estas questões aqui. Nós vamos trazer aqui para a nossa análise o texto de Judas. A epístola de Judas é bem breve, e aqui nós vamos analisar se Jesus é realmente o Arcanjo Miguel. Vamos lá, Judas Nova. Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ok? Vamos lá. Como é que os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová entendem aqui as figuras em questão, ou seja, os atores aqui? Primeiro, mas o Arcanjo Miguel, bom, para os adventistas e as testemunhas de Jeová, o Arcanjo Miguel aqui é Jesus Cristo. Quando contendia com o diabo, aqui é o segundo ator, o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, terceiro autor, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quarto autor. Quem é o quarto autor aqui para os adventistas e as testemunhas de Jeová? Bom, daqui para frente eu vou me referir apenas aos adventistas, que você entenda que o que serve para os adventistas serve também para as testemunhas de Jeová. Para os adventistas do sétimo dia, o Senhor em questão aqui é o Deus Pai, ok? Então, que fique bem claro, os adventistas eles dizem que o Arcanjo Miguel é Jesus, o diabo aqui é Satanás, Moisés é Moisés e o Senhor em questão aqui é o Deus Pai. Ok? Bom, ainda nós devemos observar o seguinte, que de acordo com a doutrina adventista, Judas 9 está ensinando a ressurreição de Moisés. Debate aqui entre, ou a contenda entre Miguel, que eles dizem que é Jesus, e o diabo, foi a respeito da ressurreição do corpo de Moisés. Porque Jesus veio para ressuscitar a Moisés, mas o diabo contendeu e não queria que isso acontecesse. Então, de acordo com os adventistas, Judas 9 está fazendo uma alusão ao momento em que o corpo de Moisés foi ressuscitado e de forma glorificada foi levada para o céu. Bom, eu quero só lembrar aos senhores uma coisa, o foco do estudo não é isso, mas eu quero só aproveitar e rebater esta ideia. Lá no Deuteronômio, você pode ler lá, diz que Moisés morreu. E ninguém sabe a sepultura dele até o dia de hoje. Ok? Moisés morreu e ninguém sabe o dia da sua sepultura até o dia de hoje. Até o dia que o autor escreveu ali, ninguém sabia onde Moisés tinha sido sepultado. Mas o fato é que o Deuteronômio diz claramente que ele morreu.
E chama-nos a atenção que tempos depois alguém que escreveu o livro de Josué, lá está escrito, eu vou ler aqui para vocês, ó. Josué capítulo, vamos ver aqui. Josué capítulo 1 e verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Aqui, ó, é Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto, está no presente. Ó. Quando Deus falava com Moisés, ou melhor, quando Deus falava com Josué ali, veja que as palavras estão no presente ali de Josué. Então, Moisés ainda estava morto. Ó. Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Então, até aquele momento em que Deus estava falando com Josué, Moisés ainda estava morto. Mas você sabe quanto tempo se passou entre a morte de Moisés e este diálogo de Deus com Josué? No mínimo 30 dias. Ok? 30 dias já haviam se passado a respeito do luto sobre Moisés. Ou, a respeito do luto de Moisés. Aqui, ó. Provar bem aqui. Vamos aqui, ó. Deuteronômio capítulo 34 diz assim, ó, 35, ó. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Ó. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara, ou ordenara a Moisés. Bom, a partir do momento em que Moisés foi sepultado, houve 30 dias de luto. Então, eu quero dizer para vocês que, no mínimo, relaxadamente, entre a morte de Moisés e o que nós lemos em Josué 1:2, houve, no mínimo, relaxadamente, 30 dias. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que até este momento, Moisés ainda não tinha ressuscitado. Aí a minha pergunta aqui para os adventistas é: quando foi que Moisés ressuscitou? Quando, em que momento foi que Moisés ressuscitou? Porque até o momento em que Deus falou com Josué, Moisés ainda não tinha ressuscitado. E ainda não tinha se dado também a contenda. Eu estou seguindo aqui a lógica adventista. Ainda não tinha se dado também a contenda entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Então, em que momento Moisés ressuscitou? Esta é a minha pergunta para os adventistas. Estou mostrando o que para vocês? Que na verdade Moisés não ressuscitou. Moisés, na verdade, não ressuscitou. Se Moisés tivesse ressuscitado, queridos, o Antigo Testamento deixava bem claro sobre a ressurreição de Moisés, assim como claro está sobre a ressurreição de Cristo. Ok? Então vamos voltar aqui para Judas. Este é o primeiro erro, a primeira falácia que eu estou mostrando para vocês e refutando da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos continuar aqui. Mas o arcanjo Miguel, agora nós vamos trabalhar sobre Miguel. Os adventistas dizem que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. E eles dizem o quê? Que existe apenas um arcanjo. Mas eu vou mostrar para você, na Bíblia e na tradição judaica, que não existe apenas um arcanjo. Daniel 10:13 diz: mas Miguel, um dos primeiros príncipes, lá Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. É só você ver em Daniel 10:13. Ora, quando Daniel diz que Miguel é um dos primeiros príncipes, logo ele não é o único príncipe da categoria. E esta expressão dos primeiros príncipes trata de uma categoria de anjos chefes. Miguel, ele faz parte então de um grupo de anjos chefes. Que esses anjos chefes, na tradição judaica, são chamados de arcanjos.
ou chefe de anjos, ou anjos principais. Ok? Então, quando Daniel 10:13 diz, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, chama Miguel de um dos primeiros príncipes, logo está dizendo que Miguel ele faz parte de um colégio de anjos principados, de anjos principais. Estes anjos principados, ou anjos principais, são chamados na tradição judaica de anjos da presença ou arcanjos. Logo, não existe apenas um arcanjo. E como eu prometi para você, nós temos aqui o livro de Enoque. No livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 40. Primeiro eu quero mostrar aqui no capítulo 20. A tradição judaica, e eu puxo aqui para exemplo o livro de Enoque, fala em 7 arcanjos. No capítulo 20 nós vamos ver aqui as funções dos anjos vigias são as seguintes. Uriel, vai falar de Uriel, um dos santos anjos, preside ao mundo e ao Tártaro. Rafael, um dos santos anjos, dirige os espíritos dos homens. Miguel, um dos santos anjos, ou Raguel, um dos santos anjos, exerce a vingança no mundo das luzes. Miguel, um dos santos anjos, foi estabelecido sobre a parte melhor dos homens, e sobre o povo de Israel, e sobre o caos. Saracael, um dos santos anjos, foi estabelecido como o vigia dos espíritos que induzem os outros espíritos ao pecado. Gabriel, um dos santos anjos, preside ao paraíso, às serpentes e aos querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então aqui nós temos 7 anjos, que são chefes de anjos, anjos magistrados são arcanjos, nós temos 7. E Miguel é um deles, ok? Quando a gente vem aqui para capítulo 40 do mesmo livro de Enoque, a gente vai ver aqui uma clara distinção entre os anjos da presença, o que inclui Miguel, e o Messias. Enoque capítulo 40, verso 4. Versículo 3. A primeira voz louvava sem cessar o Senhor dos Espíritos. A segunda voz, segundo eu ouvia, louvava o eleito, bem como os eleitos que se conservavam juntos ao Senhor dos Espíritos. Bom, o eleito aqui em questão, que era louvado pelo arcanjo, é o Messias, tá bom? E eu quero só lhe mostrar o seguinte, que neste capítulo aqui prova-se que o Messias não é o arcanjo Miguel. Versículo 8. E ele respondeu-me, o primeiro é Miguel, o compassivo e paciente. O segundo, o que cuida de todas as doenças e feridos dos filhos dos homens, é Rafael. O terceiro, o que preside a todas as forças, é Gabriel. O quarto, que preside a penitência e a esperança dos herdeiros da vida eterna, é Fanuel. Ok? Então nós temos aqui 4 arcanjos. E estes 4 arcanjos, eles são distintos do eleito. E é interessante que o segundo arcanjo, a segunda voz, que é do segundo arcanjo, segundo eu ouvia, louvava o eleito. O eleito aqui em questão é o Messias. Então a gente vê claramente que os judeus eles não confundem o Messias com o arcanjo Miguel. Então aqui eu já estou fazendo a minha segunda refutação aos adventistas do sétimo dia, quando dizem que Miguel é o Senhor Jesus Cristo. E agora, qual é o próximo passo? Já refutei aqui a questão da ressurreição de Moisés, que Judas não tem em mente a ressurreição de Moisés, ok? Vamos lá. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora, a nossa terceira refutação vai girar em torno da identidade do Senhor aqui em questão. Quem é o Senhor aqui em questão? Ora, se o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, o Senhor aqui logo tem que ser Deus Pai. Correto? Correto? Mas, por outro lado,
Se eu provar para vocês que o Senhor aqui em questão é o próprio Jesus Cristo, logo se faz necessário fazermos uma distinção entre Miguel e o Senhor. Feita esta distinção, fica provado que Miguel não é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu vou provar agora, na Epístola de Judas, que o Senhor aqui, invocado por Miguel, não é o Pai, mas sim o Filho. O Senhor em questão aqui é o Senhor Jesus Cristo. Vamos começar. Vamos começar aqui por onde? Judas 1,4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quem é o Senhor em questão aqui? É Jesus Cristo. Então, na Epístola de Judas, a primeira vez que a expressão Senhor, no grego Kyrios, é citada, o Senhor em questão, em Judas 1,4, é Jesus. A gente vai começar por aqui. Então, grave bem isso. A primeira vez que o Senhor é citado em Judas, o Senhor em questão é Jesus Cristo. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quem é o Senhor em questão aqui? Ora, o Senhor em questão aqui é o mesmo Senhor do versículo 4. Logo nós temos em foco o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Ok? O Senhor Jesus, no versículo 4, ele é chamado de Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Este mesmo Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, aparece aqui como o Senhor que salvou um povo, tirando-o da terra do Egito. Destruiu depois os que não creram. Então nós temos duas vezes a ocorrência da palavra Senhor, a expressão Senhor. E em ambos os casos, o Senhor aqui é Jesus Cristo. Então vamos aqui... Visto que em Judas 1, 4 e 5 o Senhor é Jesus Cristo, logo o Senhor em Judas 9 tem que ser Jesus Cristo. Por quê? Porque antes, em nenhum momento antes, a palavra Senhor ela foi usada para o Pai. Não. A palavra Senhor, repito, em nenhum momento Judas, na sua epístola, ele usa o termo Senhor para o Pai em distinção ao Filho. Não. Sempre ele deixa bem claro que o Senhor, Judas deixa bem claro que quando ele está falando do Senhor, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos confundir o Senhor Jesus Cristo com o Pai. Ok, queridos? Então vamos aqui, mais uma prova aqui. Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem é o Senhor em questão aqui? Ora, se em todas as ocorrências que eu li até aqui, Judas 1,4, o Senhor em questão é o Deus único dominador, é o Senhor Jesus Cristo, logo o Senhor Jesus Cristo aqui, logo o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Senhor citado aqui no versículo 14, na profecia de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ora, o que Judas está mencionando aqui? Uma profecia de Enoque. E nesta profecia de Enoque nós temos o quê? A parousia, ou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem preciso lhe citar que o Novo Testamento está cheio de citações que diz que Jesus Cristo vem acompanhado de uma miríade de anjos. Miríades de anjos acompanharão o Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? Então vamos lá. Versículo 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor. Mas quem é o nosso Senhor aqui? Será que é o Deus Pai? Continuemos. Nosso Senhor
Jesus Cristo para a vida eterna. Ora, irmãos, mais uma vez o autor deixa muito claro que o Senhor que ele está se referindo, todas as vezes que ele usa a expressão Senhor, ou Kyrios, ele tem em mente o Senhor Jesus. Logo, se o Senhor é o Senhor Jesus, e em Judas 1,9, Miguel é distinto do Senhor, logo nós não podemos confundir Miguel com o Senhor Jesus Cristo. Porque a distinção entre Miguel e o Senhor em Judas 9 é muito clara. A partir daí nós estabelecemos que Miguel não pode ser o Senhor. Primeiro, porque Miguel e o Senhor são distintos. Segundo, que para Judas o Senhor é Jesus Cristo. Logo, sendo o Senhor Jesus Cristo, não pode ser Miguel. Versículo Judas. Agora vamos arrematar aqui. Versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vou repetir. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que, mais uma vez e pela última vez, Judas, ele diz que Jesus é o nosso Senhor. Ora, meus queridos, se eu mostrei para vocês que em Judas 1,4, aqui Jesus Cristo é chamado de Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1,5 é o mesmo Senhor que tirou o povo da terra do Egito. Ora, e se em Judas 14 o Senhor em questão é Jesus, e se em Judas 21, claramente aqui Jesus é chamado de o Senhor Jesus Cristo, e Judas 25, Jesus Cristo é chamado de Nosso Senhor, em todos esses casos o Senhor é Jesus Cristo. E por quê? Que somente em Judas 1,9 o Senhor é o Pai e não Jesus Cristo. Ora, veja então que isto é uma interpretação ardilosa, falaciosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas por que os Adventistas do Sétimo Dia, seguindo Ellen Goldwhite, fazem esta interpretação falaciosa, ardilosa, mentirosa? Por quê? Porque eles estão seguindo Ellen Goldwhite. É Ellen Goldwhite, nas suas pseudo-revelações, nas suas pseudo-verdades, que vai dizer e que diz nos seus escritos que Miguel é Jesus Cristo. E que Miguel, que é Jesus Cristo, ressuscitou a Moisés. São aí duas inverdades. Primeiro, que Miguel é Jesus Cristo. Segundo, que Jesus ressuscitou a Moisés. Isso não pode, mas não pode, é impossível de esses dois ensinos, estas duas heresias, serem encontradas na Bíblia Sagrada. Não se encontra. Aqui vai o meu desafio para a Igreja Adventista Sétimo Dia, para qualquer um dos líderes da Igreja Adventista, para o Rodrigo Silva, para o Leandro Quadros, para qualquer pastor da Igreja Adventista, para qualquer membro. Aqui está o meu desafio. Faça um vídeo, ou se quiser debater comigo, venha debater comigo. A gente marca e você vai provar para mim na Bíblia Sagrada o que você não vai conseguir, mas eu quero que vocês me provem que Jesus Cristo é Miguel. Outra coisa, me provem, à luz da Bíblia Sagrada, que existe apenas um arcanjo. Outra, me provem, à luz da Bíblia Sagrada, que Moisés foi ressuscitado. Aqui é o meu desafio para o Ezequiel Gomes, para o Leandro Quadros, para o arqueólogo Rodrigo Silva, para qualquer um adventista. Me provem estas três coisas. Me provem que Moisés ressuscitou. Me prove que Miguel é Jesus Cristo. Me prove que o Senhor, em Judas 1,9, é o Deus Pai. Ok? Mas eles não vão conseguir provar. Mas se você, meu amigo, conhece algum adventista, você que está me ouvindo, e você quiser compartilhar este vídeo com um adventista, eu digo, deve. Ok? Eu estou aberto ao diálogo,
ao debate a hora que quiserem. Com isso, eu provei aqui em Judas 9 que a doutrina adventista sobre a ressurreição de Moisés e sobre Miguel ser Jesus Cristo é totalmente ardilosa. Repito, os adventistas do sétimo dia, eles não seguem a Bíblia Sagrada. Eles seguem a interpretação de Ellen Gold White. E aqui você está sendo confrontado, talvez você seja um adventista, talvez você nunca ouviu um argumento tão contundente quanto este, mas você está ouvindo e aqui você tem a oportunidade de escolher. Ou você vai ficar com o ensino da Bíblia, que diz que Miguel faz parte de um grupo de arcanjos, de anjos principais, sim, ou você vai ficar com a heresia de Ellen Gold White da Igreja Adventista Sétimo Dia, que diz que Miguel é Jesus Cristo. Também você vai escolher, ou você vai ficar com a interpretação de Judas, de que o Senhor em Judas 1,9 é Jesus Cristo, ou você continua com a mentira de Ellen Gold White da Igreja Adventista, que diz que o Senhor em questão ali é o Pai. Eu mostrei aqui neste vídeo, com provas incontestáveis, que o Senhor, todas as vezes que a palavra Senhor aparece em Judas, refere a Jesus Cristo. Provei também que Moisés não ressuscitou dentre os mortos. Jesus é chamado o primogênito dos mortos. Como pode Moisés ter ressuscitado dos mortos para a glória? E ao mesmo tempo Jesus ser chamado o primogênito dos mortos. Ora, se Jesus tivesse ressuscitado, quem seria o primogênito dos mortos era Moisés e não Jesus Cristo. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.